Pois não. Olá. Primeiro eu quero agradecer à TV Gazeta, agradecer a todos os jornalistas que estão aqui presentes, agradecer toda a galera que está aí do lado de fora. Eu me preparei durante 35 anos para ser presidente do Corinthians. Nesses 35 anos eu fui fazer cursos, eu fui me aperfeiçoar e por isso que eu pretendo nesse momento ser candidato a presidente do Corinthians. Então eu fiz curso Master de Gestão de Futebol, eu fiz curso de Gestão Desportiva e de Lazer. Eu fiquei durante 7 anos num clube da prefeitura, onde era clube de esportivo. Então, durante esse tempo todo, eu me preparei. Eu fui diretor administrativo 2 vezes, eu fui vice-presidente do clube uma vez e hoje eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo e fui presidente do Conselho de Ética. Então, eu tenho uma vida toda virada ao futebol. E aí, nesse tempo todo, nesses 35 anos, eu fui a pessoa que mais fez obras no Corinthians. Então, ajudei a construir o CT de base, ajudei a construir o CT profissional, fiz todas as reformas no Parque São Jorge, ajudei na parte da construção da Arena Corinthians. Então, eu tenho 35 anos de serviço prestado pelo Corinthians. Então, isso me credencia a ser presidente do Corinthians nesse momento. Boa noite a todos, boa noite, Michele. Sempre as damas primeiro, com certeza. Garrafa, Paulo Sérgio, Salazar, Miller, boa noite, candidato, a todos presentes. É uma honra, parabéns à TV Gazeta, Casper Libero, por esse programa inédito. Vai ficar para a história isso, com certeza. Um fato muito bacana na área esportiva e tenho certeza que isso daqui para frente vai acontecer muito em outros clubes. Como o candidato disse, né, todas as qualidades dele que foi feita dentro do nosso clube, eu quero deixar uma coisa bem clara, o Augusto. Por que o Augusto ser candidato a presidente do Corinthians? Como o próprio ex-candidato, o ex-presidente André Sanches declarou ontem num evento feito pelo candidato, que o nosso clube realmente está abandonado, que o nosso clube está à deriva, já há alguns anos vem acontecendo isso e pela primeira vez o sócio acordou, o sócio está ciente, o clube realmente precisa de uma mudança, assim como no futebol, há alguns anos vem deixando de ser protagonista, há 4 anos não ganhamos um título. Então, o Augusto hoje, um candidato que conseguiu reunir toda a sua oposição pela primeira vez na história, porque também a oposição acordou. O Corinthians precisa de socorro, o Corinthians passa um momento muito difícil. Pela primeira vez também estamos unindo muitas chapas nos apoiando. Chapa 82, 83, 90, 77, 30, 50. Eu saí da base do Corinthians, né? Eu com 13 anos comecei ali na base e uma grande história dentro do clube até chegar a ser campeão do mundo por um trabalho que foi feito na base, então eu vou sempre defender a base. Hoje nós temos aí o gestor, nós temos o Jacinto Ribeiro, né, o Jassa, como uma influência forte ali dentro da base. E a minha pergunta é se você for eleito, você pretende manter essa influência do Jassa nas categorias de base? Olha, o diretor da base hoje é o Neto. Então, talvez eu não sei o que o Jassa faz na base, você está dizendo, eu desconheço. Eu sei que a base, nesses últimos anos aqui, fez um bom trabalho, está desenvolvendo um bom trabalho. É só você ver todos os jogadores que subiu profissional agora. E a gente vem trabalhando. E, para te dizer bem a verdade, nós vamos ter mudanças. A nossa eleição é exatamente visando uma mudança geral em todos os segmentos do clube. E a base é primordial, a base principalmente. Nós vamos retomar, para você ter uma ideia, quem começou e iniciou as obras do CT de base foi na nossa gestão, a gestão que eu era diretor administrativo.
Foi nós que terminamos a primeira fase. Agora nós vamos começar a segunda fase. Então, para isso, vai ter mudança. Nós vamos contratar um especialista de mercado, você pode ter certeza, uma pessoa que venha para lá e consiga contribuir para que a gente tenha ainda muito mais revelação do que nós já estamos tendo nesse momento. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos fixar com bastante atenção nos projetos que vão ser desenvolvidos na base, para que a gente tenha uma melhoria e para que a gente traga novidades. Vamos trazer a especialidade de scout, que a gente sempre foi especialista nisso. Nós vamos aumentar a nossa gestão exatamente em cima disso e poder trazer Tempo esgotado, candidato. Para trocar Bem, o candidato ele fala que vai trazer pessoas especialistas, né? Para a base, principalmente, coisa que nunca houve, né? Sempre foi a mesma gestão em 16 anos, sai um, entra outro, da mesma forma. E isso eu me orgulho. Quando ele fala que tem um bom trabalho, eu estive lá à frente também, de assessor da categoria sub-17, na qual nós participamos. Ganhamos todos os títulos de base que você possa imaginar. E na nossa gestão subiu mais de 13 jogadores profissional. Isso também a gente se orgulha muito, na qual eu fiz parte, de assessor, né, que muito se mudou na época a nomenclatura de diretor para assessor. Então, com certeza a base a gente vai trabalhar muito forte nesse sentido também, porque a gente tem esse conhecimento, além de jogador, também que conhecemos de bola, conhecemos... Eu quero falar para o candidato que realmente ele passou pela base lá, né? Como fala que passou por vários departamentos do clube. Ele passou pela base, ele ficou 1 ano e 8 meses, eu não sei se em 1 ano e 8 meses você consegue mandar 13 jogadores para o futebol profissional. Se você olhar, o Paulo Sérgio está aqui, o Miller está aqui, você consegue, numa safra de um ano, talvez mandar de 1 a 2 jogadores para o profissional. Agora ele conseguiu a façanha de mandar 13 jogadores. Isso, ele tem que ir para o Games. Isso é verdade. Ele tem que ir para o livro do game, porque isso não existe. Augusto, boa noite mais uma vez. Augusto, o cargo de presidente do Corinthians ele não é remunerado e ele exige uma dedicação diária, 100% do tempo, como o senhor deve saber. Portanto, eu acho que é importante o senhor esclarecer qual que é a origem da sua receita para sustento pessoal num eventual mandato de 3 anos. E aproveitando que o senhor explique a origem também da sua receita para a campanha presidencial, por favor. Só para responder no candidato, eu não falei que eu subi 13 jogadores, não foi... Eu disse que na nossa gestão subiram 13 jogadores, mesmo porque nós demos sequência num excelente trabalho que vinha da gestão passada e dali esses jogadores foi feito. Aliás, foi na nossa gestão que começou a subir a porcentagem de jogador de 5%, que é o que nós assumimos, tinha 5% para o Corinthians e 95% para empresários. Foi ali que nós começamos a subir a porcentagem de 70%, 80% até 100% para o Corinthians. Valorizamos isso. Então não foi o Augusto que subiu 13 jogadores em 1 ano e 8 meses, que é ótimo eles admitirem isso, porque até então eles falavam que eu trabalhava 6 meses na nossa base. Então não foi numa gestão que está lá gravado no Conselho. 299 pessoas embora, uma economia de 1.350.000 na nossa gestão, isso mostra gestão. Respondendo a sua pergunta, ótimo, mostra nosso caráter, idoneidade, nosso profissionalismo. Primeiro, eu sou aposentado, desde os meus 13 anos eu trabalho, carteira registrada, depois montei minha empresa durante mais de 30 anos. Hoje eu tenho estacionamento, tenho quadra poliesportiva e hoje eu tenho a família que cuida disso e tenho 24 horas disponível para tirar o Corinthians dessa situação. Mais uma vez eu vou voltar a falar a mesma coisa. Ele fala que mandou 200 pessoas embora. Se ele mandasse 200 pessoas embora, o Corinthians... Então, aonde é que estavam essas 200 pessoas que eu desconheço, né? Talvez, mas até porque eu não fazia parte naquele momento lá do futebol amador, então eu não sei o que eles fizeram. Agora, essa história de 50, 70, o candidato ele é o seguinte, ele costuma inventar algumas coisas na sua cabeça e, de repente, ele sai falando isso como se isso fosse a pura e simplesmente a verdade. A gente tem condição de, com bastante calma, com bastante tranquilidade, desmentir algumas coisas que o candidato está falando. É simples, o candidato ele faz parte do conselho, manda ele buscar a ata de 2015, 2016, já que ele está falando ao contrário de nós,
E a porcentagem que nós subimos de jogadores lá. Matheus Pereira, que tinha 5%, que foi mandado embora. Enfim, era uma gestão na qual nós subimos a porcentagem dos jogadores. Fizemos bons contratos, por exemplo, Carlos Augusto, foi tudo na nossa gestão que fizemos 100%, alguns atletas 70%, 80%, parceria 80% e jogador de base que tem que ser 100% do Corinthians. Então eu acho que quem está mal informado é ele, porque ele fala que participou de tudo e de repente as coisas principais ele diz que não participou. Ele participa de tudo sim, ele como ex-presidente, é tudo eles que comanda o grupo há 16 anos, então ele sabe, inclusive nessa data, foi exigido a minha cabeça justamente por causa disso. O senhor André Sanches, na época, se exigiu a minha cabeça do senhor Roberto de Andrade, porque nós estávamos fazendo um bom trabalho para o Corinthians. Muitos foi criticado, né? Criticaram o presidente atual, porque ele contratou um treinador no final de temporada com um contrato muito longo, né? Isso ficou bem patente aos nossos olhos, as críticas, principalmente da imprensa e da torcida, né? Se você ganhar como presidente, você vai dar continuidade ao trabalho do Mano ou você vai contratar outro treinador? Miller, o Mano é um treinador que já passou pelo Corinthians. Ele teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians. É um cara que merece todo o respeito. O contrato que foi feito até, acho que 25. Sim. E a gente tem certeza que, nesse momento, o Mano vai fazer um bom trabalho no Corinthians. Então, eu só tenho a dizer o seguinte, eu vou apoiar, vou dar todo o aparato que ele tiver, que for necessário para que ele desenvolva um bom trabalho. Não vou dizer aqui que ele tem que tirar esse jogador ou tirar aquele jogador. Eu acho que ele sabe o que tem que fazer e é até bom esse período que ele vai fazer agora, que ele já vai fazer um período experimental, que ele já vai saber com quem ele vai poder contar para o campeonato sequente. Então, vai ficar muito mais fácil, muito tranquilo para a gente tocar essa administração a partir do nosso mandato. Então, eu tenho certeza que com a contratação do Mano, foi uma excelente contratação e ela só vai ajudar o Corinthians no ano que vem. A gente tem certeza que ele vai fazer um bom trabalho e a gente vai voltar os momentos de glória e as vitórias que o Corinthians sempre teve. Legal isso, Garrafa, porque assim, usaram um corte da minha palavra dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, o Mano tem história no Corinthians, é um excelente treinador, sabe montar times. O que eu quis dizer na época foi que nós tínhamos um planejamento para 3 anos, coisa que essa gestão nunca existiu. E dentro desses 3 anos, desse planejamento, nós não pensaríamos no Mano. Assim como eles que falaram que não pensariam e eles que não trabalhariam com o Mano. Ao contrário de nós. Vamos torcer para que o Mano consiga fazer a melhor pontuação possível até o final do campeonato. Analisaremos ele com certeza, sentaremos, mostraremos para ele o projeto que nós temos para 3 anos, se encaixaremos e daí para frente sim, faremos um grande campeonato, mesmo porque eu não tenho vaidade, eu quero trabalhar com os melhores e não vou chegar no Corinthians e rasgar dinheiro do Corinthians, ao contrário, vamos montar um planejamento para tirar o Corinthians dessa situação. O candidato, ele fala uma coisa, depois ele fala outra, né? Então, é uma coisa difícil de se entender. A gente não sabe quando ele está falando a verdade e quando ele está, por algum momento, sendo, eu não vou falar mentiroso, né? Mas faltando com a verdade, né? Então, lá na frente ele falou realmente que não trabalharia com o Mano, mas agora o nosso treinador, que foi contratado, é o Mano, nós temos que fazer um bom trabalho, ele vai fazer um bom trabalho, vai fazer as classificações que precisa até o final do ano, vai fazer a pontuação e pode ter certeza que para o ano que vem nós vamos estar muito bem servidos de treinador. Candidato, boa noite. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o clube social e os esportes amadores continuam dando prejuízo ao Corinthians, sendo mantidos por apoio de receitas oriundas do futebol. O senhor pensa em separar o futebol do clube social? Qual a solução para esse problema? Com certeza, Michele. O clube está dando prejuízo porque essa gestão ela não tem um planejamento para o clube. Como eu disse na entrada do programa, o próprio ex-presidente confessou numa entrevista ontem dizendo que o clube está à deriva, que o clube realmente está se deteriorando. Então, conosco, o clube terá um departamento comercial. Nós teremos um departamento comercial para cada departamento, para que ele seja autossustentável e o Corinthians não precise mais tirar dinheiro do futebol para investir no nosso clube. Nosso clube está deteriorado,
está sendo largados, departamento com dificuldade, natação principalmente, que é tradição. Não se tem uma alimentação mais, não se tem um ônibus para a garotada, a gente está recebendo muitas reclamações. Eu que sou do clube também de chão há 40 anos, muito mais que o próprio candidato, a gente sabe das dificuldades. Aliás, ele disse que participou de tudo e o clube está nessa situação. Conosco vai ter um marketing para o clube, vai ter um comercial para cada departamento, para que o próprio departamento seja autossustentável, ele busque a sua própria receita e o futebol começa a sobrar mais dinheiro para poder investir na nossa categoria de base e em própria contratação de atletas. Eu fico assim, pasmo com a sua falta de conhecimento do nosso clube. Você fala que está há 40 anos no nosso clube. A nossa natação é a que mais mandou atletas para as Olimpíadas, que mais tem atleta disputando. Esse é o primeiro ponto. O clube social, ele realmente... Mas nós somos um time formador. Nós não temos como. Isso é uma parte social que é feita pelo clube. O que acontece? Nós precisamos procurar as instituições, os institutos, procurar O candidato está certo, ele fala que mandou os atletas para a Olimpíadas, mas ele tem que falar do que é a formação de base desses atletas. É esses que estão tendo dificuldade. Não é os atletas de ponta no qual eles estão pagando uma condição muito melhor, mas esquecendo da formação, esquecendo do sócio. É esse sócio que está tendo a dificuldade na natação. Aliás, ele tenta pregar uma situação para a gente, em termos de que a gente não fala a verdade, mas ele tem que procurar saber o que é verdade. Ao invés dele estar acusando alguém, é simples, é só vocês procurarem lá o que é verdade. Aí vocês vão entender. Então ele jamais vai me equiparar a eles, porque o que a gente fala com conhecimento e nós vamos trabalhar muito para o clube, porque nós somos do clube e nós queremos um clube melhor. Nosso clube vai ser autossustentável com um planejamento que eu não tenho dúvida disso. Queria fazer uma pergunta para o candidato, já que ele participou de tudo ele que fez, tudo ele que participou. Que eles não respondessem, porque o Corinthians, quando eles pegaram essa gestão, tinha uma dívida de 60 milhões, com quase 70 em caixa com a venda do Willian, com a venda do Carlos Alberto. E em 2012 para cá, em 10 anos, de 178 milhões, nós estamos hoje com 1 bilhão e 700 de dívida. Eu gostaria que o candidato nos explicasse por que essa dívida cresceu tanto. Aliás, nós ganhamos tudo, né, nessa década, campeão do mundo, coisa que os outros adversários nossos também ganharam tudo, e menos o campeão do mundo. Candidato, realmente nós pegamos o Corinthians lá em 2006, o Corinthians não tinha CT, o Corinthians não tinha estádio, o Corinthians não tinha Mundial, o Corinthians não tinha Libertadores, o Corinthians foi, nessa gestão, campeão 5 vezes campeão paulista e um deles campeão lá dentro do Allianz Parque. 3 vezes campeão brasileiro. Então, o Corinthians, nesse tempo, ele só trouxe alegria para o corintiano. Tá certo? E hoje, nós já estamos retomando a nossa crescida financeira. Esse ano nós já vamos ter um superávit. Então, pegamos um período de pandemia, um período que todas as empresas no Brasil sofreram muito. Nós pegamos uma taxa Selic de 13,45, que nós tivemos que passar por isso. E hoje nós criamos um projeto de melhoria e a gente está conseguindo fazer esse equilíbrio orçamentário. E foi através da Falcone e da KPMG, que a gente vai manter, porque foi o equilíbrio que trouxe para o Corinthians nesses últimos anos. Eu perguntei por que esse crescimento dessa dívida em 10 anos, né? De 178 milhões, que é as gestões deles, para 1 bilhão e 700. Ele falou de títulos. Os outros clubes também ganharam títulos, Flamengo, Palmeiras ganhou títulos, e está com uma receita recorde, está equacionando a sua dívida, e nós só estamos aumentando. Realmente, eles fizeram CT, eles fizeram Arena, não pagaram nada e a dívida triplicou. Eu acho que quando a gente constrói algum patrimônio, nós temos que pagar. E eu acho que é essa a deficiência desse grupo há 16 anos, é não pagar, como não pagam imposto, como não pagam funcionários, como não pagam, é isso que nós precisamos. E a dívida cresceu sem ele falar o que tem que fazer. Ele tem que fazer. Aliás, ele ignorou o nosso Mundial de 2000.
Ele teria que prestar atenção. Em 2006 nós não fomos campeão mundial, em 2000 nós fomos. Então o Corinthians, ele foi campeão de tudo, mas a que preço? A que custo? Gente, ele deve estar em outro mundo, eu estou num lugar e ele está em outro. 2006 foi quando a gente começou em 2007. 2006 foi a primeira época que a gente começou a fazer o projeto da renovação e transparência. E o Corinthians foi campeão do mundo em 2000. Isso, pô, você vê que ele está sendo tão honesto com nós aqui, que ele está dizendo que nós ganhamos tudo, que nós fizemos tudo de bom para o Corinthians nesses últimos 10 anos. A gente teve um trabalho excelente. Então, eu só não posso comparar, quando eu vejo você falando, que a nossa administração foi ruim, porque se você vier a ser administrador, nós estamos perdidos, porque você quebrou suas empresas e ainda foi condenado por sonegação fiscal. Esse é o maior problema que a gente pode trazer para dentro do Corinthians nesse momento. Você tem falado em várias entrevistas que eu tenho visto de você, que você está há 40 anos no clube, que você passou por vários departamentos, inclusive você disse que foi diretor de base, mas aí você mesmo já desmentiu o que você tinha falado, não tem problema. Você pode falar para o associado que está aqui e para os torcedores do Corinthians o que você fez nesses 40 anos que você passou? Se equivoca quando ele fala isso, porque eu deixei bem claro o seguinte. Antigamente, se existia uma nomenclatura de diretor. Quem era diretor, hoje, quem é diretor, antes era vice-presidente de cargos de departamento. E quem era diretor, passei a ser assessor, que foi uma nomenclatura que o Andrés mudou na gestão dele. Então, eu nunca disse que foi diretor, eu sempre disse que foi assessor. Aliás, ele quer desmentir umas coisas, eu acho que ele teria que... Ele que falta com a verdade, ele deveria ser mais verdadeiro no que ele fala isso. Inclusive, ele falou que eu quebrei minhas empresas, ele está muito mal informado. Ele deveria, primeiro ele tem que provar esse tipo de coisa que não é verdade. Ele tenta me trazer para junto dele, mas a gente está bem tranquilo. Eu quero aqui, sim, falar de proposta do Corinthians. Ele que não falou das dívidas, como ele fez as dívidas, ele não falou se o Jassa vai ficar na base ou não, que está o apoiando, pelo que ele falou, a chapa 33, que é do Jassa, está apoiando. Então ele tem que deixar claro as coisas aqui, não ele desviar o assunto, ele não está respondendo nada que está sendo perguntado. Então nunca quebramos empresa, ao contrário, ele que prove isso que ele está falando, tá? Nunca tive problema. Aliás, o crime que ele fala que é uma ação tributária, na qual foi uma remissão de dívida, ele tem que provar os deles, que eu não vou baixar no nível, eu simplesmente quero aqui falar de Corinthians para você, torcedor. Eu vim aqui para falar do Corinthians, porque se eu for falar de crimes, vai ficar um pouco complicado para o candidato. Então eu estou aqui para falar para o bem do Corinthians. Candidato, eu não preciso provar nada. Você veio a público, ninguém sabia que você tinha processo. Ninguém sabia. Você que foi pedir reabilitação criminal. Quando a pessoa pede reabilitação criminal, é porque ela teve alguma coisa. Então, se você foi pedir reabilitação criminal, e outra, você foi processado, condenado, cumpriu pena e resolveu. Eu acho que se você não tivesse cometido o crime, você não estaria aqui, não teria pedido reabilitação criminal. Eu acho que é um fato que você não pode omitir. Você tem que ser, olha, você pode dizer, realmente eu fui condenado, mas paguei. Realmente, quem antecipou esse negócio de ação tributária foi exatamente eu, justamente por isso, porque era uma dívida indevida nossa, era uma empresa que, 8 anos depois, na qual eu vendi, tem todos os documentos, nunca quebrei uma empresa, ele tem razão nesse sentido, foi eu que antecipei esse assunto. Agora, ao contrário dele, o meu crime, que foi pagamento de 1 horas, que 3 meses depois o governo retirou essa dívida, foi uma remissão, os meus eu paguei. Para você, corintiano, os meus eu paguei. Agora eu gostaria de saber dos candidatos, os mais de 40 deles, se ele pagou algum, que tem alguns que ainda ele está cumprindo e pagando. Mas enfim, eu estou aqui para o bem do Corinthians, eu não quero trazer o candidato para nenhuma situação desagradável, eu quero falar do Corinthians de proposta, porque o Corinthians hoje ele precisa de um presidente corajoso, diferente da nossa gestão, nosso planejamento. Nós queremos trazer pessoas técnicas para o clube. O Corinthians precisa deixar de ser gerido por amadores. E como você vem falando, como aqui nesse programa, o ex-presidente Andrés Sanches disse que você ganhando a eleição, ele tomaria conta do futebol. Assim como você vem declarando que na sua gestão, para te ajudar, você traria seus ex-presidentes, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Andrés Sanches.
Eu gostaria de saber, com o clube nessa situação declarado pelo André Sanches, que o clube está largado, o clube está se deteriorando, a pior gestão, aonde você colocaria o senhor Duílio Monteiro Alves para trabalhar na sua gestão? Não, ele fez uma série de indagação aí que eu fiquei até assustado, porque você veja bem, nós fazemos parte de um clube onde você precisa da experiência dos ex-presidentes para te ajudar. É a mesma coisa de você chegar aqui na sua emissora e dizer assim que você vai mandar todo mundo embora e que você não precisa das pessoas que construíram todo esse império aqui. Isso é uma falta de consideração e uma falta de respeito pelas pessoas que trabalharam por aquele clube. E o Duílio, ele está muito doente, vai se tratar, porque ele tem alguns problemas de saúde, que ele vai se tratar logo depois que ele deixar a presidência do clube, mas se ele depois quiser nos ajudar e quiser participar de alguma coisa, para nós vai ser um prazer recebê-lo lá. Como vai ser um prazer receber qualquer um dos ex-presidentes e qualquer uma das pessoas que fizeram parte desse movimento, tá certo? Eu quero aproveitar aqui e dizer ao senhor que a nossa gestão vai ser uma gestão exatamente para isso, para a gente se aproximar do Conselho, para a gente se aproximar do Conselho Fiscal, para a gente se aproximar do CORE. É a participação do clube, é a participação dos órgãos que realmente têm o direito e poder de decisão dentro do clube. Então, nós vamos agir dessa forma. Na gestão Augusto Melo, nós não queremos essa experiência, não. Nós queremos pessoas técnicas, pessoas qualificadas. Vocês deixaram o Corinthians numa situação muito complicada, o Corinthians precisa de socorro. Na nossa gestão, nós vamos ter pessoas técnicas, pessoas qualificadas, que é um grupo que já formamos, para poder tirar o Corinthians dessa situação. Então, o Augusto Melo não quer essa experiência, que é o que você vai trazer para a sua gestão. Eu fico aqui impressionado em ver a sua falta de habilidade e a falta de conhecimento da instituição. O clube, nós temos 113 anos. Você está me dizendo que o clube, em 113 anos, nunca teve ninguém que fosse executivo ou que fosse remunerado? Eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Os ex-presidentes vão nos ajudar, vão nos aconselhar. É diferente de você ter funcionário. Então, por exemplo, você está me dizendo que o doutor Joaquim Grava não era um profissional? Você está me dizendo que as pessoas que trabalham lá no jurídico não são profissionais? Então, Augusto Melo, quanto tempo que eu tenho para fazer? Diretor, o tempo são 30 segundos. 30 segundos? Augusto Melo, você sabe que o Corinthians é um clube democrático. E você, em um áudio, você chama a tia Cida lá do União Barbarense de gorda negrona. Você acha que um presidente do Corinthians pode ter essa palavra racista e gordofobia? Pergunta do candidato. Eles já tentaram de tudo nos intimidar, com ameaças, até tentativa de estupro, droga no meu carro, tráfico de menores, enfim. E até picharam os muros do Parque São Jorge, eles mesmos, com certeza. Racismo. Primeiro que a tia Cida é uma querida, na qual eles invadiram, eles montaram, é um blog no qual é parceiro deles, que até outro dia detonava eles, um blog sem relevância, e hoje editaram umas fitas para falar isso de mim. Isso é uma coisa ridícula, jamais tivemos esse tipo de coisa, e ele não vai me trazer para esse tipo de coisa nunca, porque isso não cabe. Já tentaram de tudo nos intimidarem, que é isso que eles tentam fazer, trazer a gente para junto deles, e jamais eles vão conseguir manchar minha imagem nesse sentido. Associado do Corinthians, torcedores do Corinthians, eu vou deixar lá no meu site alopresidente.com.br. Você vai entrar lá e vai ver o horror que esse candidato fala, inclusive de mulheres também, viu? Inclusive de mulheres. Então vocês vão ter oportunidade, olha, entrem lá, vocês vão ver. São tudo áudios que ele está falando, não é o André, é ele que está falando. Então vocês vão lá,
alôpresidente.com.br. Vocês vão ver que coisa engraçada. Lá estão todos os áudios, vão poder ilustrar e você de lá, você tira as suas conclusões. Vocês vão ver que tudo que nós estamos falando aqui precisa ser esclarecido sim, porque ele está tentando ser candidato. Chega de apelação, candidato. Nós estamos aqui para falar bem do Corinthians. Isso mostra a sua incapacidade de gerir um clube do tamanho do Corinthians. Estamos aqui para falar bem do Corinthians, para falar de proposta. O torcedor quer saber das nossas propostas, não esse tipo de invenção sua. Aliás, o senhor, como presidente da Ética, o senhor deixou de julgar um amigo nosso, que inclusive está na minha chapa, na qual ele foi... teve um preconceito, teve racismo. O senhor sequer se omitiu porque ele faz parte da sua chapa. Essa mesma pessoa, esse mesmo conselheiro que chamou um amigo nosso de racista, ele também ameaçou dar um murro na boca de uma conselheira. Ele também falou que lugar de mulher era em tanque. Enfim, o senhor como presidente de Ética e o senhor que fala tanto de racismo estrutural, Tempo esgotado, o senhor está candidato. falando desse tipo de coisa. Boa noite a todos. Então, candidato Augusto, eu queria voltar um pouco em relação à base. Uma das grandes promessas suas de campanha em relação aos direitos econômicos dos jogadores da base. Segundo você, sobre a sua gestão, todos os jogadores da base terão 100% de direitos econômicos do próprio clube. Eu queria saber como que isso é viável, como que isso é possível num mundo em que os empresários hoje têm tanta relevância, tanto poder. Como que você faria isso ser possível? Todo jogador do Corinthians da base ter 100% dos direitos econômicos do clube. Obrigado. Yuri, quando um jogador ele nasce no Corinthians, o que um jogador hoje precisa de um empresário? Que é o que todo empresário faz hoje para cativar um garoto. É um celular, é uma chuteira, é uma cesta básica, é um aluguel para o pai. Você acha que o Corinthians, do tamanho dele, ele não tem condições de manter uma família dessa, que hoje a maioria dos atletas são de uma condição financeira desfavorável? Com certeza o Corinthians tem condições de manter isso. Teremos as parcerias com outros clubes, que esse será 80-20, que isso na nossa gestão nós priorizamos. Quando fosse parceria, 80-20, porque o Corinthians é vitrine. Jogadores nossos, na nossa gestão, será 100% Corinthians. Criaremos um departamento no qual ele vai cuidar desse respectivo garoto. Por que isso? Não é 10, 15 jogadores que se formam no ano. 4, 5, 6, vamos trabalhar forte para que a base possa revelar o máximo possível. E desses 4, 5, 6, você acha que o Corinthians, do tamanho dessa marca, não tem condições de sustentar essa família, brindar esse garoto? É outra coisa que é muito falho nessa gestão, que é o alojamento, que teria que ser feito em primeiro lugar. Por quê? Porque isso dá a condição de você avaliar a garotada. O Corinthians é o clube mais procurado para avaliação. E é dentro disso que nós vamos fazer, avaliar. O garoto tem que ser alojado para que ele possa ter uma condição de formação muito boa. Vamos tirar aquele muro do CT base profissional para que se tenha a mesma filosofia de jogo, para que o garoto já chegue pronto no profissional, pelo menos com 50% já formado, que é isso que nós queremos. O Corinthians cuidará dessa garotada com 100% clube. Bom, eu não tenho o que falar de como ele vai fazer isso, porque, você veja bem, o Corinthians já tem uma estrutura que já foi desenhada. Hoje nós temos um alojamento que cabe 46 atletas e já estamos projetando para construir o CT, o restante do CT, o hotel, que vai fazer para 150 atletas. Mas eu fico mais temeroso porque se ele usar a mesma metodologia que ele usou quando ele administrou a Barbarense, o Corinthians está perdido. Porque lá ele dava ovo, não tinha alimento para as crianças, para os atletas, e como é que você vai, dessa forma, administrar um clube igual ao Corinthians? Ele falta com a verdade. Eu acho que, aliás, em termos de base, ele pode falar muito bem, porque o filho dele lá ficou anos lá, né? Ganhando mais de 45 mil reais por mês, anos. E depois o Corinthians ainda comprou mais 30% do passe do filho dele. Isso ele pode falar muito bem de formação. Não é isso que nós queremos. Aliás, na nossa gestão, nós tiramos muitos atletas lá que eram de conselheiros, de diretores. É isso que nós temos que acabar. Jogadores de base tem que dar oportunidade para aquele pai que leva a criança, para aquele vizinho. Nós temos que dar oportunidade para todo mundo. É daí que se tira um grande jogador. Não é de filho de conselheiro, não é de filho de diretor. Ao contrário, temos que dar oportunidade para eles também. Daremos oportunidade, mas daremos oportunidade para quem é merecido. Não para nossos filhos que fiquem lá anos, ganhando mais de 45 mil reais, emprestado para todos os clubes, até para Portugal, o Corinthians pagava. Enfim, tem umas situações disso. O Duílio falou que o grande título da administração dele foi sanear as contas, não foi um título de campeonato.
Mas o torcedor quer título, quer levantar troféu, o torcedor quer ser campeão. Você consegue sanear R$1 bilhão de dívida, pagar o estádio e ainda ganhar títulos, levantar troféu? E como? Marco Belo, você foi muito feliz na sua pergunta. O Corinthians hoje já está conseguindo sanear as suas despesas. Por quê? Porque a gente tem lá a Falcone e a KPMG que está nos ajudando e foi feito um trabalho muito bem feito. E se você olhar hoje, nós já estamos com superávit do valor da nossa dívida. Nós estamos hoje, a nossa despesa hoje é maior do que a nossa rentabilidade. E o time, como o presidente do clube já admitiu, ele errou lá atrás, na hora que começou a montagem do time. Mas agora, com bastante cautela, com um executivo de mercado que possa ajudar o Mano Menezes a fazer boas contratações pontuais, contratações que possam realmente vir e vestir a camisa do Corinthians, você pode ter certeza que nós vamos conseguir montar um elenco de ponta que vai voltar a trazer resultados positivos para o Corinthians. E isso você pode ter certeza que nós iremos fazer com bastante cartela. Vamos estar bem atento nas contratações e essas contratações vão ser pontuais e essas contratações é que vai fazer o nosso time voltar a ter um ciclo virtuoso. Executivo, porque eles estão há 16 anos, nunca contrataram executivo e o clube vem cada vez mais fazendo dívidas. E eu não sei onde ele viu que o clube vai ter um superávit. Aliás, a gente queria entender também, porque desde junho essa gestão não coloca o balanço lá. Aliás, toda essa despesa, essa receita que eles estão falando, essa despesa recorrente, em termos de patrocínios, de venda de jogadores, que venderam jogadores muito abaixo, colocando o valor real agora para ter essa receita de 950 milhões que eles estão falando. Eu queria saber de onde está vindo esse superávit, porque nós vamos fechar um balanço, por eles mesmo dito, com 58 milhões de déficit. Ou seja, eles pegaram um clube, esse atual presidente pegou o clube com 911 milhões de dívida, vendeu mais de 200 milhões de jogadores, deve para funcionário. Candidato, você precisa entender melhor as finanças do clube. Você pode ter certeza que nós vamos ter um superávit e isso vai ser apontado agora no balanço do final do ano. Então, você tem que esperar, na hora que você vê o balanço, você vai ver o superávit que foi construído nessa gestão. Foi um trabalho... Tá certo que nós não ganhamos título nessa gestão, mas o trabalho de reduzir as dívidas, ele foi feito. A dívida nossa vai ser, nesse próximo balanço, de 892. O nosso ganho foi maior do que a nossa despesa. O torcedor quer saber, de fato, o time de futebol. Né? O André Luiz chegou a dizer que o Andrés vai ter papel importante na gestão dele. Provavelmente, pelo que eu tenho de informação, o Andrés vai ser o todo-poderoso do futebol se o André Luiz ganhar. Se você ganhar, quem vai ser o todo-poderoso do futebol? E se você já pensou em contratações a respeito do time de futebol? É isso que o torcedor corintiano quer saber. Ao contrário do candidato, Sereto, que vai trazer todos os seus ex-presidentes, os mesmos que estão deixando o Corinthians nessa situação, deixando de ser protagonista, deixaram de contratar jogadores pontuais com as nossas características, praticamente acabaram com o nosso Cifute. Hoje o jogador do Corinthians não é mais contratado por scout. Nós teremos sim, não só para o futebol, como outros departamentos, todos executivos, que o Corinthians precisa de pessoas qualificadas, pessoas que possam nos ajudar e tirar o Corinthians dessa situação. Você pode ter certeza que teremos um grande executivo, não só no futebol profissional, como no departamento de formação, como também em outros departamentos. Com certeza teremos executivos para isso, porque o clube vem gerido há 16 anos numa gestão amadora, no qual está deixando chegar essa situação, e com certeza teremos profissionais para nos tirar dessa situação. Ele fala que vai trazer um executivo de mercado. Eu acho que isso ele tem que trazer mesmo. E todos nós queremos que tenha profissional, que tenha condição de nos ajudar na montagem do time. O que a pessoa quer entender é quem vai ser o diretor de futebol dele. O executivo de mercado, todo mundo sabe quem que é.
Eu quero saber, e a torcida quer saber, o sócio do clube quer saber, é quem vai ser o diretor de futebol dele. Porque foi o que ele falou ali agora. Que eu não falei em lugar nenhum que o Andrés seria o homem forte do futebol. Mas é aquele tal negócio. A pessoa, quando tem o seu prestígio, todo mundo fala no nome dele. Perfeito. Candidato André Luiz, se a gente for pegar a gestão do Ilho, especialmente no começo do mandato, enfim, a gente vê como ele busca muito contratações de jogadores sem contrato ou por empréstimo, sob o discurso da austeridade financeira. Eu gostaria de saber se você vai manter essa mesma linha, especialmente em relação à grande dívida que o Corinthians tem, a austeridade financeira que a renovação e transparência prega, se você vai seguir essa linha ou se você está disposto a abrir os cofres para fazer o Corinthians um time mais competitivo em 2024. Yuri, obrigado pela pergunta. Eu acho que agora a gente vai poder ilustrar aqui tudo que a gente pensa sobre o futebol. Eu já tinha falado em algum momento aqui que a gente pretende contratar um executivo de mercado, que a gente pretende manter humano na parte técnica, que a gente vai respeitar tudo que a comissão técnica pedir. Eu acho que quem decide quem são os jogadores que a gente vai contratar ou deixar de contratar é exatamente esse executivo juntamente com a comissão técnica. Então, nós vamos fazer só o gerenciamento de tudo isso. A gente vai ser o presidente do clube. Então, nós vamos sentar com a delegação, sentar com as pessoas que forem responsáveis pelo departamento de futebol e essas pessoas é que vão dar diretrizes dos atletas que a gente precisa contratar. Então, nós vamos contratar jogadores pontuais, com bastante critério, que seja jogador que venha a preço de mercado, para que a gente possa montar um time equilibrado, para que a gente possa voltar a ter o nosso círculo virtuoso. Então, vão ser contratações pontuais, mas essas contratações vão ser feitas somente pela comissão técnica e por esse executivo que nós vamos contratar de mercado. Um time de futebol não se faz só com dinheiro, Yuri. O time de futebol se faz com gestão, principalmente, né? Com um bom scout, coisa que o clube não tem já há algum tempo, que essa gestão vem contratando jogadores por indicações, por parcerias, diferente da gente, que queremos sim sentar com a nossa comissão técnica, dali fazer um trabalho em termos de scout. O Corinthians, e hoje existe uma verba para esse tipo de contratação, com certeza vamos usar muito bem essa verba, sem que seja grandes salários, sem que sejam jogadores de uma certa idade para que não tenha esse retorno. Nós investiremos sim em jogadores, numa reformulação total do nosso time de futebol, com jogadores também um pouco mais novos, para que eles possam nos trazer receita futuramente. A gente percebe o verdadeiro despreparo do candidato Augusto Melo. Gente, não existe uma verba para contratação. Todo o dinheiro arrecadado do Corinthians é para a formação do time de futebol. É o nosso carro-chefe, é o futebol. Então, não existe uma verba. Existe a necessidade, aquilo que for necessidade para ser feito para o time de futebol, dentro dos critérios que a gente não consiga aumentar as dívidas, a gente vai fazer. A prioridade do nosso mandato é o time de futebol, para a gente voltar a ter receita, voltar a ter licenciamento, melhorar os nossos licenciamentos, melhorar o nosso fiel torcedor. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer um time competitivo. Exatamente. Você sabe muito bem, Garrafa, que às vezes a gente tem uma pergunta, mas tem que mudar na hora, né? Sim. E o Augusto acabou de falar em reformulação total no elenco. Então, em cima dessa expressão que você utilizou, Augusto, esses jogadores mais experientes que estão no time hoje e que tem contrato terminando agora, vão todos sair? Só voltar um pouquinho, mostra o despreparo do candidato quando ele fala que não tem verba para contratar o jogador. Por isso que eles se enfiaram nessa dívida toda, justamente por isso. Porque eles contratam o jogador aleatoriamente, pagam altos salários, por isso que estamos nessa dificuldade. Eu acho que ele é muito mal informado para quem quer ser presidente, porque primeiro, você tem um balanço, você tem uma receita. Dentro dessa receita, você tem um valor destinado para o futebol. Então ele está super mal informado e despreparado para esse tipo de coisa. Por isso que nós estamos nessa dívida monstruosa do Corinthians, no qual essa equipe, essa gestão está fazendo a gente passar por isso. Belo, nós vamos esperar chegar até o final do campeonato.
o que o Corinthians precisa, o que o torcedor necessita, o que a gente precisa voltar a ser protagonista. O Corinthians realmente precisa de uma formulação, de uma reformulação, nós vamos fazer essa reformulação, mas vamos esperar acabar o campeonato, ver a performance desses jogadores, mas posso te adiantar que o Corinthians terá uma reformulação total, não só em atleta, como em toda essa diretoria, que o Corinthians precisa sair dessa situação. O candidato, ele mais uma vez, ele se perde no raciocínio e ele fala uma coisa que eu tentei falar o seguinte para ele, que é para todos que estão nos ouvindo, o seguinte, nós temos um orçamento que é feito por cada departamento. Só que o orçamento do futebol profissional, de vez em quando, você precisa alterá-lo. Quando você vai fazer essas mudanças, você pede autorização para o Conselho, você pede autorização para o CORE e você também remete para o Conselho Fiscal. Então, é todo um aparato que existe e que realmente que faz a coordenação do clube. Então, são os órgãos que fiscalizam o clube que você vai pedir autorização para você, de repente, sair um pouquinho fora do orçamento. Mostra mais uma vez o despreparo do candidato, mesmo porque eles nunca perguntaram para o CORE nem para o Conselho Deliberativo. O CORE é um conselho de orientação que nós vamos trazer essa responsabilidade de volta tanto para o Conselho Deliberativo como para o CORE, que é o Conselho de Orientação. Isso mostra o despreparo dele, porque teve uma venda há pouco tempo agora do Pedro, que é um garoto revelação, que, aliás, nós jogamos fora todas essas revelações maravilhosas que aconteceu, que, inclusive, para fazer essa receita rápida, né? Essa receita que eles querem colocar no balanço agora como um superávit, como a maior receita da história do Corinthians. Isso mostra o despreparo dele, porque o Pedro foi vendido por um preço abaixo, justamente por isso, para não precisar passar pelo CORE. E é isso que nós vamos fazer na nossa gestão, dividir responsabilidades, tanto com o Conselho de Orientação, que é o CORE, como com o... E também, com muito respeito, eu pergunto ao candidato, o André Luiz, o Augusto Melo já falou sobre a fonte de renda dele. Eu gostaria que o senhor respondesse a respeito da tua fonte de renda. E, em nome da transparência, né, a tua chapa é Renovação e Transparência, é sabido que o senhor foi banqueiro do Jogo do Bicho. Né? Pouca gente fala sobre isso, poucas pessoas falam sobre isso. Não pega mal alguém que tenha trabalhado com contravenção ser presidente do Corinthians ou ser candidato à presidência do Corinthians? Seleto, hoje eu mexo na área de construção civil. Realmente, nos anos 80, num período difícil, que eu estava passando necessidade, eu fui apontador de jogo. Foi um período curto, onde eu consegui trazer alimento para a minha família, mas tudo isso já é passado. Hoje em dia, a gente já está há muitos anos na área de construção civil, então eu não vejo problema nenhum. Mas eu quero dizer aqui que eu, além disso, porque tem algumas coisas que as pessoas falam e eles não sabem, eu fui investigado, Seleto, durante 6 anos pela Polícia Federal, tanto eu quanto minha família. Eu recebi um atestado de idoneidade, foi isso que eu recebi, porque durante esses 6 anos que eu fui investigado sobre tudo que você possa imaginar, tudo. Então, eu venho hoje aqui com um atestado de idoneidade. Não tenho nada que possa manchar a minha carreira como futuro presidente do Corinthians. Nada pode manchar. Eu sou ficha limpa. Então, quem é ficha limpa? Eu fui candidato a vereador. Então, se eu fui candidato a vereador, eu posso ser candidato a presidente do Corinthians e posso ser candidato àquilo que eu achar que for necessário, porque eu sou ficha limpa. Aí a resposta do candidato André Negão. É agora, então, o diretor, porque eu peço desculpas aqui, né, ao candidato Augusto Melo, ficamos devendo uma réplica para ele de 45 segundos. Então, nesse seu comentário, que você teria 45 segundos, a gente devolve mais 45 segundos, você tem 1 minuto e meio para responder ao candidato André Negão. Graças a Deus eu nunca fui investigado, nem pelo Ministério Público, nem por órgão nenhum da Justiça, nunca tive problema nesse sentido. Como eu falei lá atrás, foi uma ação tributária que não era minha, mas paguei. Minhas coisas eu encaro de frente e pago. Eu, quando passei necessidade, eu fui engraxar sapato, fui vender sorvete. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida confortável. Então, nunca fui investigado e tenho minha vida limpa, graças a Deus. Está aí a minha ficha limpa, inscrita. Aliás, novamente, eles tentaram dar um golpe no final de novembro, como eles sempre fazem, mudança de estatuto. Estão tentando novamente. Nós, com remissão, ficha limpa, tudo certinho. Estão indo atrás de desembargadores, de promotores, tentando reverter essa situação.
Por isso que eu digo, golpe aqui não. Se eles quiserem ganhar da gente, eles vão ganhar nas urnas. Sem problema, como ganharam a eleição passada, muito raspando, sem o Augusto ser conhecido, mas dessa vez não vai ter golpe, porque se tiver que ganhar da gente, vai ganhar na urna. Diferente do candidato, Garrafa, para os corintianos, entre no nosso site, Augusto Melo Oficial, TikTok, Instagram. Diferente do candidato que até agora não fez o planejamento dele, disse que ainda não sentou, não viu. Nós temos aqui, ó, nosso planejamento. Entre agora no QR Code, tem um QR Code lá que você vai saber de todo o nosso planejamento. E uma coisa inédita, os 100 primeiros dias de governança do presidente. Para você, cada mês, você poder cobrar ao presidente aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Entre lá no QR Code, Augusto Melo Oficial, nas nossas redes sociais, você vai ver o que é um planejamento para um clube do tamanho do Corinthians. Candidato, você deve estar em outro país. Primeiro dia que nós lançamos a nossa candidatura para presidente do clube, nós já fizemos um site que era alô.presidente.com.br. Você vai lá, você vai ver todas essas conversas que nós estamos aqui, você vai ver uma riqueza de áudio que a gente colocou lá para vocês terem uma noção de tudo que está acontecendo, de como é que age o candidato. E, então, todas as nossas propostas já estão lá há mais de 3 meses. 3 meses. Então, agora o candidato vem aqui e mostra... A gente ouvindo e se fala muito hoje em gestão profissional, né? Então, Augusto, na atual gestão a dívida do clube deixou de crescer e a receita aumentou. Mas a dívida não foi reduzida como se imaginava. Por quê? E uma outra coisa aqui. E o que o senhor ser eleito pretende fazer para reduzir a dívida total do Corinthians? E afinal de contas, qual é o tamanho real dessa dívida? Nem o candidato deles sabe qual o valor real da dívida. Nós não sabemos qual o valor real da dívida. Nós sabemos sim, que assim que assumirmos, nós vamos ter grande surpresa. É aquilo que eu falei, em termos de receita, que eles estão falando que vai bater o recorde, mas o recorde deles é dentro desse sentido. Colocaram toda a receita de venda de atletas, até parcelado. Uma empresa agora que estão falando que vão anunciar com mais de 100 milhões, mas que também vai ser parcelado, eles estão colocando tudo dentro de uma receita só para justificar esse recorde de receita. Mas que no final vocês vão ver, vai ter um déficit, que é o que eles já anunciaram também, de quase 60 milhões. Ou seja, eles assumiram o clube com 911 milhões, com mais de 200 milhões de venda de atletas pífia, que o que nós tínhamos de melhor realmente para diminuir nossa receita, eles acabaram aumentando. Então, é isso também que nós queremos entender. E esse tipo o que eles fazem é uma renegociação de dívida cada vez pior. A Arena, por exemplo, nós devíamos 550 milhões da Arena e hoje devemos 700 milhões da Arena, tudo em termos de renegociações, péssimas renegociações. Que a gente sabe também que tem alguns fundos de garantia atrasado. Agora, a receita, eles não estão conseguindo equacionar. Diferente, nós vamos entrar no mercado pesado, com um marketing agressivo, para que a gente possa trazer. Por quê? Esse grupo que está aí há 16 anos, eles já estão queimados no mercado, eles não têm mais condições de buscar receitas pontuais, as receitas deles sempre é final de campeonato, venda de jogadores, diferente. Nós queremos montar um planejamento, não... Bom, o valor da dívida, ele está dizendo que ele não sabe o valor da dívida, isso é uma tristeza, né? O que nós temos hoje, o que nós temos que falar aqui, é o patrimônio que nós construímos ao longo desse tempo todo. Nossa arena hoje vale 2 bilhões. Nós temos os 2 CT e o Parque São Jorge, que vale mais 1 bilhão. E a marca Corinthians, que é uma coisa assim que não tem como se mensurar quanto vale. Agora, hoje, a nossa dívida, ela está equacionada. O que ele está falando, ele realmente não sabe de nada, porque ele não foi pesquisar para saber, porque se você quer vir aqui e discutir o valor da dívida, você tem que saber. De novo ele tenta me... Mas enfim, nós estamos aqui para o bem do Corinthians, queremos projetos para o Corinthians, faremos sim, como eu disse, teremos um marketing agressivo para que a gente possa reduzir isso. A Arena, ele fala que vale 2 bilhões, gostaria de saber onde ele teve essa avaliação. Vamos vendê-la, então, construir uma pela menos da metade desse preço, no qual eles deixaram chegar esse valor. 1 bilhão e 700 aí, que é o que vai custar a nossa Arena, no final dessa negociação péssima, que nós, assim que ganharmos, nós vamos sentar para renegociar isso, conversar,
Por quê? Eu gostaria de saber, 2 bilhões, que ótimo, é uma arena moderna, mas que deixa muito a desejar em termos de lugares populares, arena coberta, enfim. Mais uma vez eles sangram o nosso torcedor, mais uma vez ele despreza o nosso torcedor, que é isso que nós vamos fazer, resgatar. O bom é que eles acabaram entrando no assunto da pergunta agora, é sobre a Neoquímica Arena. André, o atual acordo com a Caixa Econômica Federal, no atual acordo, o Corinthians tem de pagar só de juros, né? Só esse ano, cerca de 80 milhões de reais. Para muitos especialistas, esse é um acordo danoso, inviável, quase que impagável a longo prazo. Eu te pergunto se você, se eleito, pretende renegociar e de que maneira você pretende fazer isso? Tiago, Arena, hoje nós devemos 770 milhões. Realmente, nós estamos pagando a dívida dos juros. Por quê? Porque os juros hoje, ele está na casa de 13,75, 13,50 hoje, eu acho que está. Então, isso realmente encareceu os juros, e você, quando encarece os juros, por causa da Selic e etc., você acaba pagando um valor mais alto de juros. Mas desses 670, 400 milhões já é do Ney Meirelles. E você tem, e a dívida nossa hoje, então, da Arena, é 270 milhões, que está... hoje nós temos uma receita anual da Arena de 100 milhões, então é uma dívida que está equacionada. Então, a gente tem certeza que a gente vai conseguir administrar essa dívida, que a gente vai pagar, e daqui, a bem curto prazo aí, talvez a gente já tenha a nossa Arena, para que a gente possa, de repente, trazer todo esse recurso que a gente tem hoje, que pagar de juros e transformar em despesa, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso time de futebol. Entra naquele sistema que eu falei, da péssima negociação de 550 para 700 milhões, e aonde eles ficaram praticamente todos esses anos arrecadando e não pagou nada. Por isso que hoje a gente tem esse déficit enorme da Arena, coisa que nós queremos modificar, trazer a Arena para o povo, que eles desprezaram o povo corintiano, elitizaram muito o nosso Corinthians. Nós queremos popularizar mais a nossa Arena lotada, para que a gente possa buscar a receita do CNPJ, não do CPF, sangrar o nosso torcedor cada vez mais. Nós queremos, sim, lugares populares na Arena, que são os primeiros lugares a ser vendido, que é isso que eles desprezam também no sentido de lotação. Com isso, nós criamos grandes receitas para poder equacionar essa dívida da Arena. Nós estamos analisando a melhor forma de melhorar a vinda do torcedor mais simples. A gente já está com um projeto que a gente vai desenvolver, mas que a gente precisa, de alguma forma, conversar com os administradores da Arena para que eles possam nos dizer aonde a gente pode alocar esses torcedores. Nós vamos fazer uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e com o Governo do Estado para pegar todas aquelas famílias que são do CAD Único, que estão ligadas ao CAD Único, para que a gente pegue uma quantidade de ingresso e comece a fazer um trabalho de aproximação de todas essas pessoas. Eu vou na sequência da pergunta do meu parceiro Sereto, que foi muito bem na sua pergunta, né? E serve para o André também essa pergunta, porque o que o torcedor quer saber, Augusto, é a realidade dos fatos, presente. O Renato Augusto é o craque do time, todo mundo sabe disso. Só que tem que fazer um esquema para ele jogar, porque ele é diferente, um jogador diferente. E você falou de renovação, de rejuvenescer o time para o ano que vem, caso você seja candidato. O que você vai fazer com o Renato Augusto? Você vai renovar com o Renato Augusto ou você vai dispensá-lo, já que você vai renovar, vai rejuvenescer o elenco sendo candidato? Pergunta, Miller. E fiquei feliz com a resposta do candidato quando ele fala que vai ter ingressos populares, porque ele está pegando a nossa fala, já que ele não tem planejamento. Isso ele declarou ontem, isso. Está aí em todas as redes sociais, no qual ele declarou que ainda vai sentar para montar um planejamento. Mas já vi que ele pegou um pedaço do meu planejamento, que são 1.000 ingressos para as crianças carentes, 1.500 ingressos cadastrados dentro da nossa arena, para que a gente traga o povo de volta para dentro da nossa arena, para que a gente traga o Corinthians de volta para o corintiano.
Com certeza, Miller. Quando eu falo de reformulação, mas a gente sabe, você ex-jogador, você sabe que a gente sempre precisa de jogadores experientes ali para que a gente possa ter essa mescla. Por isso que eu falo que um time de futebol não se faz só com fortunas, com dinheiro, se faz com planejamento. Teremos sim 2, 3 jogadores experientes, não contrataria jogadores acima de 30 anos para compor equipe. Mas com certeza teremos esses jogadores experientes dentro do campo para que ele consiga administrar, que é o que a gente fala na nossa linguagem, matar a bola no peito e resolver a situação. Renato Augusto é um craque, é um excelente jogador, vem numa performance maravilhosa, mas não consegue jogar todos os jogos assim como é exigido. Criaremos um sistema especial para ele, com certeza, assim que ganharmos a eleição, vamos sentar com o Renato Augusto. Tenho todo o interesse de renovar com ele, porque é um craque, é um dos melhores meia do país hoje. E tenho certeza, com essa reformulação, Renato Augusto se encaixaria perfeitamente e daria essa tranquilidade para essa molecada que vai estar subindo, para esses outros jogadores que vão estar chegando, ele como já... Bom, torcedores do Corinthians, sócios do Corinthians, é muito importante. O Renato Augusto é um jogador muito importante, mas a gente entende e tem a consciência de que quem vai determinar, quem vai renovar os contratos e com quem ele quer contar é o treinador e sua comissão técnica. Então, nós que somos dirigentes, não temos a obrigação de, neste momento, falar se vamos renovar ou não. Quem vai dar a palavra final, quem vai dizer, todos aqueles jogadores que querem renovar, lógico que para nós, que somos torcedor, pela toda a história do Renato Augusto, a gente gostaria que ele permanecesse no clube. Mas isso é uma... Não tem dúvida que o Renato Augusto hoje é um dos melhores meia do país, Garrafa. Não tenho dúvida disso. Eu acho que essa história, isso já mostra a falta de planejamento deles. Porque o Renato Augusto já pode assinar qualquer clube, pode ir embora de qualquer forma. Eu duvido que esse treinador atual ou qualquer outro treinador não queira trabalhar com um jogador como o Renato Augusto. Um jogador que tem todas as qualidades, tem o espírito do corintiano, tem a raça também, que você vê às vezes um meia criativo, dando o carrinho, que é o que ele faz. Então não tenho dúvida, eu como presidente com certeza indicaria, mesmo tendo o treinador, que vai montar essa equipe, mas com certeza o treinador, eu duvido que tenha um treinador que não queira trabalhar com o Renato Augusto. Isso já mostra a falta de planejamento deles, que esse atual gestão já deveria estar conversando, porque nós podemos perder o Renato Augusto a qualquer momento. Olha só, candidato, 9 jogadores do atual elenco do Corinthians têm contrato apenas até o fim deste ano. Então, o senhor pretende renovar o vínculo de algum deles? E esses jogadores são Gil, Fábio Santos, Maicon, Cantígio, Paulinho, Juliano, Juan Oliveira, Bruno Mendes e o Renato Augusto, que o senhor já falou, né? Michele, como eu já havia comentado anteriormente, para a gente quer contar com todos aqueles jogadores que a comissão técnica decidir. Eu acho que é muito prematuro para um candidato a presidente do clube, eu não sou presidente do clube nesse momento, quem tem a decisão de renovar o contrato e pode fazer isso é o presidente atual do clube, porque o mandato dele vai até 1º de janeiro. Então, quem teria que renovar o contrato do jogador agora seria o treinador e o presidente do clube atual. Então, nesse momento, fica difícil para mim, como candidato a presidente do clube, opinar numa situação dessa. Primeiro, você precisa ganhar a eleição. A partir do momento que você ganha a eleição, aí você senta com toda a comissão técnica, você vê as pessoas que você vai trazer para ajudar no futebol, para trabalhar no futebol, para que aí você comece a fazer a sua programação para o ano seguinte. Então, até dia 30 de dezembro, o presidente do clube é o atual dirigente, que é o Duílio Monteiro Alves. Então, não tem como eu, de repente, ir lá e dizer, olha, você vai renovar o contrato desse ou daquele outro. Então, temos que aguardar. Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho agora com a contratação do Mano. O Mano é experiente. Bom, nós não falamos aqui que nós temos que renovar o contrato do Renato Augusto. Nós falamos que falta planejamento para essa gestão que está aí.
porque é ela que tem que renovar o contrato do Renato Augusto. E para quem sabe, entende de futebol, com certeza já deveria estar conversando, já deveria ter alguma proposta na mesa para que o Renato Augusto fique lá. Aliás, é muito boa essa pergunta no sentido de reformulação, Michele, porque eles tentam nos acusar no clube, tentam manchar nossa imagem, que nós vamos mandar todos os funcionários embora. Tudo isso é já para fazer uma pressão para jogar, inclusive, os funcionários contra nós. Ao contrário, esses funcionários que não têm estrutura para trabalhar lá, nós daremos todo o respaldo, toda a estrutura para eles trabalhar. O que nós vamos reformular, sim. O que o Corinthians precisa de reformulação, sim. É uma diretoria falha, que nós vamos trocar, botar pessoas técnicas e vamos estar montando Vocês viram que ele seguiu aquilo que eu falei, né? Até então ele não sabia o que ele estava falando. Quando eu falei que quem tinha a condição de renovar o contrato do Renato Augusto era o presidente atual do clube, ele pegou e mudou o caminho que ele estava fazendo e veio seguir o caminho que é o caminho correto, né? Que é aquele caminho de quando se eu sou presidente, eu tenho até dezembro para administrar o clube. Então, quem tem todas as obrigações e quem vai responder por tudo que aconteceu nesses 3 anos é o presidente atual. Então, seria irresponsável da minha parte eu chegar lá e dizer, ó, nós vamos renovar esse ou nós vamos renovar aquele. Então, vamos esperar, vamos ganhar a eleição primeiro. Torcedor, sócio do Corinthians, você pode ter certeza que nós se preparamos durante todos esses anos, fizemos um excelente trabalho. Olha, fomos campeão paulista 5 vezes, fomos campeão brasileiro 3 vezes, fomos campeão do mundo, o 2º campeonato mundial, fomos campeão da Recopa, fomos campeão da Libertadores, fomos campeão da Sul-Americana. E olha, nós vamos trabalhar muito mais daqui para frente ainda. Construímos o CT, construímos os 2 CT, construímos arenas, fizemos todas as reformas necessárias para o futebol profissional, fizemos um excelente trabalho para os associados do clube, foi a melhor gestão, eu fui me especializar, eu fui me formar, até hoje eu estou estudando ainda, estou fazendo gestão financeira, tive que parar agora por causa dos compromissos, mas eu fui fazer gestão master de futebol, gestão desportiva e de lazer, para que eu pudesse sentar na cadeira e desenvolver um bom trabalho. Vocês podem ter certeza que tudo que for melhor para o nosso clube vai ser feito. Nós vamos ter um time de primeira qualidade, nós vamos ter um time que vai trazer de novo as alegrias para o Corinthians e para toda a nossa torcida e para todo o público brasileiro. Obrigado, Garrafa. Obrigado à TV Gazeta, Casper Libero. Isso vai ficar para a história. Obrigado a todos pela participação, poder falar do Corinthians. Agradecer a chapa 85, 88, 82, 83, 77, 55, 30, 90. São chapas qualificadas que vão dar um suporte no nosso Conselho Deliberativo. São chapas de oposição que querem o bem do Corinthians. E agradecer agora a chapa 21, é uma chapa de peso que acabou de declarar voto para nós, vai participar com a gente nessa campanha. Uma chapa de grupo que tem uma relevância muito grande. Gostaria de falar para o torcedor que nos dê um voto de confiança nessa administração. Nós vamos devolver o Corinthians para o povo. O Corinthians pede socorro, o Corinthians não aguenta mais uma gestão desse grupo que está aí há 16 anos. Nos dê um voto de confiança. Vai lá na nossa rede social, como o candidato falou, compare os 2 planejamentos, os 2 planos de gestão, compare lá. Vai lá sim, vê lá o que ele tem de melhor e vai lá sim, porque o nosso também, dele já vem já. Então, nos dê um voto de confiança, corintiano. Nós vamos trazer o Corinthians para o povo, nós vamos voltar a lotar nossa arena com o povo, porque o candidato mesmo disse que quem não tinha BMG, quem não era fiel torcedor, não era corintiano. Nós, ao contrário, nós vamos devolver o Corinthians para o povo. Nos dê um voto de confiança e nós vamos provar para vocês na administração. Aliás, me chamam de aventureiro. Venha viver comigo essa aventura. Ou vocês querem um filme de terror ou um filme de aventura. Venha nos ajudar, corintiano. Vamos